Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar mais uma vez da AMOC, tá? Então, a AMOC nada mais é do que um sistema de circulação que envolve as correntes marítimas quentes e frias do nosso planeta, e esse sistema de circulação é vital para o equilíbrio térmico ou a distribuição de calor na atmosfera ou na baixa atmosfera do nosso planeta. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então aqui eu inicio o nosso encontro mostrando a vocês a circulação parcial da AMOC, ou seja, a correia transportadora oceânica, representada aqui em vermelho pelas águas quentes e em azul claro pelas águas frias. Então, a ideia desse encontro é falar sobre a importância da AMOC para os climas globais e também o alerta feito pela comunidade científica internacional, que envolve um tema de grande preocupação, que é o iminente colapso da AMOC, ou seja, a paralisação da correia transportadora oceânica, que caso venha a ser confirmado nas próximas décadas, iria trazer enormes consequências para os climas nas mais diferentes regiões da Terra. Então, para que vocês possam entender o que é a AMOC e o mecanismo de funcionamento da AMOC, assim como os fatores que estão sendo responsáveis pela redução do seu movimento, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que venha a ser a AMOC, essa correia transportadora oceânica. As correntes oceânicas se formam devido a diferenças de salinidade e temperatura. Então vocês têm ideia de que os oceanos possuem inúmeras correntes marítimas, algumas quentes e outras frias, e que essas correntes marítimas se movimentam em razão da diferença da salinidade e da temperatura da água do mar. Sendo assim, nós chamamos isso de circulação termoalina. Termo igual temperatura, alina igual a sal. As águas frias, salgadas e densas descem para o fundo e as águas quentes e de movimento mais rápido sobem para o topo. Então, quanto maior a densidade e salinidade da água, consequentemente, ainda mais se essa água estiver passando por um processo de resfriamento, ela vai descer, ela vai para o fundo do mar. E as águas mais aquecidas, que apresentam menor densidade, circulam na superfície do oceano. Então, guardem isso. Mas, professor, não existem correntes frias, marítimas frias de superfície? Claro que tem. Assim como tem correntes marítimas quentes de superfície. Mas quando você tem a água do mar passando por um processo de resfriamento, a tendência é que a água fria, por ser mais densa, ela acabe descendo. E quando você tem, por exemplo,
aproximação ou o encontro de águas frias procedentes de uma determinada corrente marítima com águas quentes derivadas de uma outra corrente marítima, a água fria, por ter densidade maior, ela acaba descendo, indo para o fundo do mar. Então, quanto maior a diferença de densidade entre as diferentes camadas da coluna d'água, maior será a circulação e mistura dessas camadas. Então, a diferença da densidade entre as camadas de águas aquecidas e frias é que vai determinar até mesmo a velocidade da circulação da AMOC. Isto forma o Sistema Global de Circulação Oceânica, a correia transportadora oceânica. Lembrando que essa correia transportadora oceânica desempenha um papel importantíssimo para os climas globais. E, consequentemente, o seu colapso trará consequências devastadoras para vários países, caso isso se confirme no futuro. Aqui nós temos, mais uma imagem da AMOC, aqui em vermelho ou laranja, as águas aquecidas, e aqui, no caso, em amarelo, as águas já passando por um processo de resfriamento, em azul, as águas já frias, azul e roxo, as águas geladas. A correia transportadora começa perto do Polo Norte, no Oceano Atlântico Norte. Aqui, a formação de gelo marinho torna a água circundante mais salgada e densa. A água circundante, aquela camada superficial do oceano que está coberta pelo gelo, que nós chamamos até de banquisa, aquela camada de gelo que recobre a água do mar. Devido ao seu aumento de densidade, em função da maior concentração de sais, essa água desce para o fundo. A água superficial se move para substituir a água densa que afunda e assim inicia uma corrente. Então, aquilo que essa passagem quer mostrar a vocês. Então, a partir do momento que você tem o resfriamento da água do mar que circunda a camada de gelo procedente do congelamento superficial do oceano, e o aumento dessa densidade da água do mar faz com que essa água em processo de resfriamento, por apresentar maior densidade, vai para o fundo. Consequentemente, uma água com temperatura um pouco mais aquecida tende a fluir para essa região, passando pelo processo de resfriamento, consequentemente, repetindo isso por tempo indeterminado. Essa água que se resfriou e desceu para o fundo do oceano, ela forma uma corrente marítima de profundidade que vai migrar em direção ao Atlântico Sul. Por isso que é chamada de correia transportadora oceânica. Então essa água gelada, ela percorre o fundo do mar a profundidades de aproximadamente 3 a 4 mil metros em direção à região da Antártida, onde, ao se aproximar da Antártida, ela vai encontrar águas um pouco mais aquecidas e essa correia transportadora, na sua parte interna, ela vai emergir em direção à superfície, dando origem a um fenômeno chamado de ressurgência, o reaparecimento das águas geladas na superfície. E essas águas geladas, elas acabam fluindo em direção à região dos trópicos, como eu estou mostrando aqui. Então perceba bem, a correia transportadora é vital para a distribuição de energia térmica pela superfície do planeta. Ajuda a regular o clima e o tempo e a reciclar gases e nutrientes. Então aqui você tem, lá no sul da Groenlândia, a formação da AMOC. Aqui você tem
a corrente do Golfo ou a corrente quente do Atlântico Norte. Então, na medida em que essas águas aquecidas procedentes do Golfo do México chegam ali no Atlântico Norte, elas vão se resfriando, né? Processo natural, até mesmo porque é uma região de latitude elevada, onde a temperatura do ar atmosférico é mais baixa e, consequentemente, contribui dessa forma para o resfriamento superficial da água do mar. Então, essa água que se resfriou aqui, ela vai para o fundo em função da densidade. Aqui em cima você tem o gelo marinho, aqui no extremo norte do Atlântico, né? Você tem a concentração das banquisas formadas por gelo, pelo congelamento superficial da água do mar. Então, essa água resfriada e com maior concentração de sais, ela afunda e ela se movimenta, se desloca em direção à Antártida. Aqui, ó. Olha os triângulos pretos aqui nessa faixa azul. Então, ela se desloca a 3, 4 mil metros de profundidade em direção à Antártida. Aqui, ela sofre, né, um pequeno aquecimento. Essa água continua fria, mas por encontrar águas mais aquecidas aqui, ela também vai se aquecer um pouco e, consequentemente, vai realimentar essa correia transportadora oceânica que vai, né, migrar da região da Antártida até o Atlântico Norte, até as imediações da Groenlândia. Então, aqui dentro do planisfério, você tem um aspecto mais generalizado da correia transportadora oceânica, que não atua única e exclusivamente no Oceano Atlântico. Ela se faz presente também aqui no Oceano Índico e também no Oceano Pacífico. E aquilo que eu disse, essa correia transportadora oceânica, ela é de grande importância, porque se não fosse essa correia transportadora oceânica, o clima aqui na zona intertropical, ele seria bem mais quente do que ele é. E o clima aqui nas imediações, tanto do Ártico como da Antártida, seria mais frio do que ele é. Então, na verdade, essa correia transportadora oceânica, ela ajuda ou é de vital importância para a distribuição da energia térmica pela superfície do planeta através dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, criando assim as condições climáticas que nós conhecemos na atualidade. Agora, essa correia transportadora oceânica também é importante para reciclar gases e nutrientes, até mesmo porque essa água fria, com maior densidade ao descer, ela leva nutrientes para o fundo do mar, o que ajuda também a manter a vida em águas ultraprofundas dos oceanos. E também ajuda a levar o CO2 capturado pelos oceanos para as profundezas dos oceanos e, dessa forma, distribuir esse CO2 que está sendo, captado pelos oceanos por toda a superfície oceânica do nosso planeta. Então, logicamente que esse papel é importante também, até mesmo para a redução da concentração de CO2 na atmosfera, e também quando você faz a redistribuição do CO2, evita que uma alta concentração de CO2 nas águas oceânicas gere um processo de acidificação que possa comprometer o desenvolvimento da vida no meio aquático. E esses nutrientes, ao serem redistribuídos, não só são importantes, para a alimentação da fauna, assim como da flora marinha, ou seja, das algas marinhas. Ou seja, a MOC, ela tem a sua importância não única e exclusivamente vinculada à redistribuição do calor em nosso planeta, aquecendo, por exemplo, as regiões de altas latitudes e deixando o clima nas regiões de baixas latitudes com temperaturas um pouco mais agradáveis. Então, essa circulação
oceânica é de suma importância para que nós possamos ter também as condições ideais para o desenvolvimento da vida em diferentes regiões do nosso planeta. Aqui nós temos mais uma imagem, mais o planisfério mostrando a MOC, lembrando que o vermelho representa as águas aquecidas, o azul as águas frias. A correia transportadora oceânica protege as regiões próximas do Equador de temperaturas escaldantes. Então, qual é o grande risco da paralisação da MOC? Você ter temperaturas médias bem acima das temperaturas registradas na atualidade, ou seja, teríamos na zona intertropical, principalmente nas imediações da linha do Equador, temperaturas muito mais elevadas que teriam forte impacto ambiental, impacto social e impacto econômico nessas regiões, trazendo água fria dos polos para as suas costas. Por outro lado, a correia transportadora protege as regiões polares de temperaturas extremamente baixas, trazendo águas quentes do Equador. É aquilo que acontece, inclusive, aqui na região, por exemplo, da Península Escandinava, onde você tem a Noruega e a Suécia. Por que a água do mar aqui não se congela? Porque essa corrente quente, né, a corrente do Golfo do México, ou Gulf Stream, ela leva águas mornas até aqui, o litoral norte da Noruega, o litoral norte da Suécia, e chega até pegar uma parte do litoral norte da Rússia. Se não fosse essa corrente de águas quentes aqui, uma parte considerável da Europa estaria coberta de gelo, sem dúvida nenhuma. Então, se você observar que a Groenlândia se encontra numa latitude similar à da Noruega e à Suécia, que a Groenlândia tem cerca de 90% da sua superfície coberta de gelo, e isso não acontece com a Noruega e a Suécia, então o que explica essa diferença é justamente o fato do litoral da Noruega ser banhado por águas mais aquecidas, que derivam dessa correia transportadora oceânica, e o litoral aqui da Groenlândia ser banhado por correntes frias, no caso aqui a corrente da Groenlândia, e entre a Groenlândia e o Canadá a corrente fria do Labrador, que ajudam a resfriar ainda mais o ar atmosférico. Aqui nós temos a bolha fria verificada no sul da Groenlândia, é fruto do enfraquecimento da MOC. Então, o enfraquecimento da MOC, tem estudos que estão associando o enfraquecimento da correia transportadora oceânica à aceleração do derretimento das geleiras encontradas na Groenlândia. Então, na medida em que o processo de derretimento das geleiras da Groenlândia avança, uma grande quantidade de água fria e gelada, de menor densidade, água fria, doce, água fria e doce, ingressa no Oceano Atlântico, aqui no sul da Groenlândia. Essa água fria e doce procedente do degelo que está se processando na Groenlândia, ela tem menor densidade. Então, o que acontece? Ela leva mais tempo para descer do que a água fria com alta concentração de sais. Então, essa água doce é menos salinizada, tem menor concentração de sais, razão pela qual o processo de, descida dessa água gelada é muito lento, e isso seria o fator responsável, pela perda de velocidade da AMOC, ou seja, da correia transportadora oceânica. Então, de acordo com estudos científicos, na medida em que a MOC ela se enfraquece, consequentemente a transferência de calor dos trópicos para as regiões de altas latitudes diminui. E o resfriamento do ar, também procedente da transferência ou do próprio processo de resfriamento que uma corrente fria promove na baixa atmosfera, ou seja, na baixa troposfera, também irá se reduzir. Então, isso, consequentemente, seria o fator responsável
pelo resfriamento da temperatura no extremo norte do nosso planeta, inclusive aquele filme Um Dia Depois do Amanhã, ele trabalha justamente com a tese de paralisação da MOC. Foi ele que proporcionou o surgimento de uma nova era glacial do nosso planeta, né? Então a paralisação da MOC teria sido responsável, de acordo com o filme Um Dia Depois do Amanhã, pela paralisação, né? Ou seja, o ingresso ou pelo surgimento de uma nova era glacial em nosso planeta. Paralisação não, surgimento de uma nova era glacial no nosso planeta. Então, ora, essa paralisação da MOC, ela tem consequências gravíssimas nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Agora, o que se pode falar a respeito disso, de acordo com inúmeras fontes consultadas por mim, fontes científicas, é que esse processo de paralisação ou colapso da AMOC, ele está em curso, porém está ocorrendo de forma bastante lenta. Então isso não vai acontecer da noite para o dia. Então vai acontecer de forma progressiva, lenta, progressiva, ao longo de dezenas ou centenas ou talvez até milhares de anos, porque não existe uma convergência sobre o impacto ou o tempo em que o colapso da AMOC vai gerar as mudanças climáticas que estão sendo previstas pelos cientistas em vários estudos publicados mundo afora. Então aqui em azul você vê a bolha fria, né? Que tem aqui no sul da Groenlândia, pega aqui o nordeste do Canadá e por aí vai, e também uma parte aqui do Atlântico Norte, enfim. Existe uma tese da Administração Atmosférica Oceânica Nacional, NOAA, né, que é o principal serviço de previsão do tempo lá nos Estados Unidos, que essa bolha fria também esteja associada, né, a oscilação do Atlântico Norte. A oscilação do Atlântico Norte é um sistema de circulação atmosférica. Hoje já existem estudos sobre vários sistemas de circulação atmosférica que provocam o El Niño e a Laninha no Pacífico, que geram o El Niño e Laninha no Atlântico, o El Niño e Laninha no Índico, né? E também estudos já comprovam, né, esse sistema de circulação que eles chamam de oscilação do Atlântico Norte, e que conforme determinada época do ano você vai perceber aqui, reparem, mais aquecido, e outras épocas com processo de resfriamento mais intenso. Então, na verdade, nessa bolha fria não seria formada única e exclusivamente pela paralisação iminente da AMOC, ou seja, pelo enfraquecimento da AMOC. Essa bolha fria também teria a contribuição da oscilação do Atlântico Norte, que é um sistema de circulação atmosférico que faz com que a temperatura nessa região sofra ciclos de aquecimento e ciclos de resfriamento. Mas que fique bem claro que a Groenlândia está perdendo gelo, que uma quantidade de água doce, fria, está ingressando no Atlântico Norte, no sul da Groenlândia, razão pela qual você está tendo um resfriamento das águas naquela região, também um resfriamento do ar atmosférico naquela região, e, consequentemente, esse fator seria a causa principal do eminente colapso do sistema de circulação que existe, né? A correia de circulação ou correia transportadora do Oceano Atlântico ou correia transportadora do oceano, enfim. Aqui nós temos, né, a paralisação da AMOC provocaria o avanço das geleiras do hemisfério norte. É aquilo que o filme O Dia Depois da Manhã, né, ele mostrou, né? Porque a partir do momento que as águas quentes, né, elas não cheguem lá entre a Groenlândia e a Noruega, a península da Escandinava, então você teria
um resfriamento maior do ar atmosférico. Então aqui você teria as geleiras avançando pela América do Norte. Repare, boa parte do Canadá, norte dos Estados Unidos, coberto por geleiras, né? Você teria também aqui no norte da Europa, principalmente no norte da Europa, norte da Ásia, o avanço dessas geleiras e que iriam causar inúmeros impactos sociais, econômicos e ambientais. Aqui também nós temos, né, o aumento da temperatura na zona intertropical. Então seria uma outra consequência, né, do colapso da AMOC, da Correia Transportadora Oceânica, né? Você ter nessa faixa aqui temperaturas mais elevadas, calor escaldante, uma redistribuição do regime de chuvas, inclusive com influência no quantitativo de chuvas, o maior aquecimento das águas oceânicas na zona intertropical, ou seja, nós teríamos uma configuração climática totalmente diferente daquela que nós encontramos na atualidade. E essas mudanças climáticas teriam não só impacto nos diferentes ecossistemas, nas diferentes latitudes do nosso planeta, como também afetariam, né, a sociedade, afetaria a cadeia de produção de alimentos, tanto em terra como no mar. Enfim, as consequências seriam muito severas, muito graves. Claro que o ser humano, com a sua inteligência, teria a capacidade no futuro de se adaptar a uma nova realidade, mas o preço dessa readaptação seria muito alto para os países. E sabemos muito bem que muitos países não teriam condições de adotarem as medidas adequadas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas em curso em razão da paralisação ou enfraquecimento da AMOC. Uma outra consequência prevista seria a savanização da Amazônia, né? Onde a temperatura ficaria mais alta e nós teríamos uma redução das chuvas em determinadas áreas e nós teríamos, né, o processo de savanização numa região que é ocupada pela maior floresta tropical do planeta, gerando impactos sociais, econômicos e ambientais. Então, na verdade, moçada, o que nós estamos vendo aqui é um alerta feito pela comunidade científica. São vários estudos feitos por renomados cientistas sobre a importância da correia transportadora oceânica, não só para o clima, mas também para a sociedade como um todo. Lembrando que essa paralisação parcial ou total poderia e, consequentemente, irá provocar o surgimento de uma nova era glacial lá no hemisfério norte, principalmente no hemisfério norte, com consequências sociais, econômicas e ambientais devastadoras. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, compartilhe o vídeo, deixe a sua pergunta no canal, deixe o seu comentário, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! Essa aula foi gravada sábado, dia 23 de novembro de 2024. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!